Persona em Foco de hoje tem como convidado especial um dos mais importantes diretores teatrais da atualidade, Eduardo Tolentino. Fundador do Grupo Tapa, ele já dirigiu mais de 70 espetáculos, que lhe valeram dezenas de prêmios. A entrevista com o Tolentino será conduzida por dois artistas intimamente ligados a ele. Denise Weinberg, atriz e diretora teatral, tem um histórico de convivência com Tolentino que remonta à adolescência. O Tolentino era amigo da minha irmã mais velha, Doris, e eles estudavam econômico, faziam um cursinho em frente da minha casa em Ipanema, e ele também morava em Ipanema. E ele era muito, frequentava a minha casa, assim, eu tinha 15, 16 anos. E ele tinha 17, estava fazendo vestibular. E aí foi aí que ele começou a brincadeira de escrever. E ele escreveu apenas o conto de fadas com a minha irmã datilografando, ele do lado e eu passando de jaleco, fazendo biologia. E disse, vou escrever um papel pra você. Eu digo, ok, legal, hein, Eduardo, valeu. Então é uma pessoa que sim, que eu passei minha adolescência toda, né? Eu conheço o Eduardo há 40, sei lá, eu tinha 16, eu tenho 61, 45 anos. Uma vida inteira com o Eduardo. O ator e diretor André Garoli iniciou a sua carreira como profissional no teatro sob a direção de Eduardo Tolentino. A minha começa com a Denise e com o Guilherme, o Paulo Jardine do curso que eles davam no Tapa. E aí a gente começou uma amizade até que houve o problema de um dos atores do Megera Domada sair, estavam fazendo Megera e o Queiro. E aí eu fiz a substituição no Megera e no Queiro. E aí começou e tudo mais. Isso foi em 92, 91 para 92. Da primeira turma que a gente fez. Eduardo Tolentino. Muito bem, já vamos começando. Garoli, por favor. Bom, Eduardo, vamos começar lá atrás, na tua infância, perguntando sobre uma curiosidade. Você adorava assistir o Grande Teatro Tupi, né? E tem uma história, uma coisa da televisão, era tarde, as crianças não podiam ver. Não era tarde, era à noite, né? O Grande Teatro Tupi era segundas-feiras à noite. E a gente tinha uma televisãozinha de 8 polegadas. A televisão estava chegando no Brasil, de válvula. E meus pais saíam muito, né? Então eles saíam e diziam, mas 8h30 tem que desligar a televisão. E o Grande Teatro Tupi começava às 9h30, mais ou menos assim. E aí eu ficava vendo sentado no parapeito da janela para controlar se eles estavam chegando ou não. E de meia hora eu ia lá e lavava com água gelada, porque a televisão esquentava. E, invariavelmente, a cada 15 dias a televisão pifava, porque a água entrava por dentro das válvulas e queimava. E foi assim que eu vi muita coisa do Grande Teatro Tupi, né? Me lembro de ter visto marcante o Vestido de Noiva, com Glauci Rocha, Fernanda Montenegro, Isabel Tereza, né? Esse, então, foi mais demorado, começava a ficar angustiado, já vão chegar. E quais foram os atores e atrizes que te marcaram nesse teleteatro? A Fernanda, sem dúvida, né? Fernanda, Natália, Sérgio, e o conjunto, né? Tinha a Zilka Salaberry, que você também deve ter, fazia o Grande Teatro Tupi, fazia o Teatrinho Troll infantil, né? Norma Bloom. Então era uma pleia de atores fantásticos, Sueli Franco, Glauci, todo mundo fez o Grande Teatro Tupi no Rio. Aqui em São Paulo era TV de vanguarda, né? Mas no Rio era coordenado pelo Sérgio Brito, o Flávio Rangel dirigia também, o Fernando Torres, e era uma semana estrelava a Natália, na outra Fernanda, e aí de vez em quando tinha umas participações, uns convites, Bibi. Enfim, mas eu também não vi tudo, eu via de vez em quando, não era todo dia que dava para aplicar esse golpe. O primeiro vídeo que nós temos para lhe mostrar é de uma das atrizes desse grande teatro. Nós vamos mostrar, depois você nos conta como foi dirigir essa atriz tanto tempo depois de vê-la na televisãozinha de 8 polegadas.
O grande teatro, como o teatro que se fazia, teve recurso a praticamente toda a dramaturgia universal. Era uma coisa que se estabeleceu como um programa às segundas-feiras, porque as segundas-feiras é que acontecia às 10 horas da noite. Evidentemente, se trouxe ao público, eu acho que foram 400 e tantas peças. Desde quando eu pude observar o desenvolvimento do trabalho do Grupo Tapa, sinônimo Eduardo Tolentino, ficou evidente para mim a identificação com a sua forma de abordar o trabalho no teatro. E depois do nosso primeiro trabalho na peça do Domingos de Oliveira, No Fundo do Lago Escuro, aguardei ansiosa as ocasiões de nos reunirmos e renovar o prazer de um diálogo pleno. Fazer teatro é discutir o homem, o ser e o estado do homem com seus infinitos aspectos. Então, fazendo através da ótica sensível desse diretor, secundada por profundo conhecimento, é uma experiência que enriquece qualquer ator que tenha a sorte de acompanhá-lo nessa jornada. Quem vai ser a mãe? Essa tarefa é sua. Faça você. Paula tem que pegar o metrô. Faz horas que ela o perdeu. Mas então como ela vai para casa? Eu vou dar uma carona para ela. Você não pode, você está bêbada. Não estou. Estou brincando com você, minha querida. Ah, sirva o chá. Obrigada a você, Eduardo, por tudo que já fez e do que eu pude participar do seu fazer. A Natália é muito fácil de trabalhar, né? Apesar de ser uma grande atriz que é e ser uma estrela, eu sempre digo que a Natália é dessas pessoas que nasceu com vocação de protagonista, porque tem gente com vocação de protagonista, mas ela nasceu com a vocação de ser protagonista de uma companhia. Então, toda a história da Natália, os melhores momentos da vida da Natália foram os que ela esteve ligada a algum conjunto. A Companhia Nacional, o Teatro do Sé, o Grande Teatro Tupi, o Teatro dos Quatro, o TBC, e até o trabalho que ela fez conosco. Ela tem um espírito de equipe, apesar de toda essa vocação de protagonista que ela tem. Então, é muito bom, porque é uma atriz que, com recursos infinitos, uma disciplina belga, eu digo que ela era um relógio belga, não é nem suíço, é um relógio belga, com um rigor sobre a qualidade do espetáculo quando ele está funcionando, né? Dá duro nos atores, com muito carinho, mas dá duro quando está afrouxando. Então, dá um alívio para o diretor, que não precisa ficar tendo essa função. É sensacional. Filha de um ourives, ela é uma pessoa que trabalha o teatro nesse sentido de como se fosse uma joia. Edu, da infância para a juventude, aí você vira nadador, natação, você é campeão carioca brasileiro sul-americano. Por que você não continuou na natação? Isso tem prazo de validade, né? Esporte tem prazo de validade, quer dizer, eu nasci dentro do esporte, né? Eu nasci quase que numa quadra de vôlei. Minha mãe jogou vôlei até 6 meses comigo na barriga. Então, meu pai jogava basquete, minha mãe vôlei, depois meu pai mais velho jogou tênis. Eu vivia dentro de clube, jogava também um monte de esportes e acabei nadando. E nem era o esporte da minha escolha, mas deu certo e aí eu fui ficando, aí nadei até os 19 anos mais ou menos. Mas aí tem prazo de validade, eu já estava na faculdade, já queria outras coisas, já queria sair para beber, já queria me divertir um pouco e o esporte tem uma disciplina que não dava. Eduardo, como é que foi o teatro? Como é que ele entrou na tua vida? Qual foi a tua primeira peça que você viu? Que eu vi? Você lembra? Não lembro a primeira peça que eu vi, eu me lembro do primeiro show que eu vi. O que te bateu? Não, eu gostava muito de cinema, né? E eu me lembro do primeiro show que eu vi, foi Brasileiro Profissão Esperança, dirigido pela Bibi Ferreira, com a Maria Bethânia e o Ítalo Rossi, no Teatro Casagrande. E aí eu acho que eu entrei, comecei a ver teatro pelos shows. Eu era muito apaixonado por MPB, fã dos festivais e tudo. Então eu ia ver show de Elis, de Bethânia, de Nara,
E aí eram shows em teatro, não eram esses shows horrorosos que tem hoje, que você vê a pessoa por uma telinha a 200 metros de distância. Eram shows em teatros pequenos, teatros de 200, 300, 400 lugares, e dirigidos pelo Fauzi, por Bibi, que eram shows muito teatrais. E aí eu comecei mais ou menos a ver teatro. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu vi, talvez tenha sido a sua também, é o rock, né? Hoje é dia de rock, no Teatro Ipanema, que nós fomos assíduos frequentadores. Né? E como curiosidade, quer dizer, seguindo dentro disso, você teve a natação, depois a faculdade, aí você fez economia, depois jornalismo, como é que foi isso? Eu fiz economia, eu entrei na faculdade de economia, mas eu entrei porque eu não sabia o que eu ia fazer na vida, né? Então, eu queria fugir da área técnica, e aí eu fui fazer o colegial com matemática, e fui fazer economia porque meu pai trabalhava no Banco do Brasil, tinha muitos contatos, seria uma coisa que automaticamente eu poderia estar encaminhado na vida. Mas já no primeiro ano de faculdade, eu fui para a Universiade, a Olimpíada Universitária na Rússia. E quando eu voltei, eu sempre digo isso, o teatro aconteceu por leve instinto. Meus amigos todos voltaram pela Europa, porque a passagem dava direito a voltar por vários países, e eu falei, eu tenho que voltar para o Brasil. E se eu não tivesse voltado, eu não teria feito teatro, porque a minha turma estava fazendo uma peça para o final de ano. Inclusive a Doris, irmã da Denise, fazia, né? E foi por isso que eu entrei, por acaso, não pensava em nada daquilo. Eu brincava com uma câmera de Super 8, eu queria brincar de cinema. E aí, no segundo ano da faculdade, eu me vi lendo um livro do Mário Henrique Simons na praia, estudando na praia. E eu falei assim, eu não vou aguentar isso não. E aí mudei para jornalismo, mas já estava assim com a cabeça de fazer teatro. E como é que foi aquela história que você escrevia, né, que eu te conheci assim, lá em casa, na casa dos meus pais, né, que você com a minha irmã, eles começaram a tentar escrever, você começou a tentar escrever teatro e ela datilografava, coisa que depois ela passou para mim. A peça ficou comigo. Porque eu não pensava em ser diretor, ator então nem sonhar, né? Porque eu sou muito tímido, pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Aprendi a lidar com isso, mas eu queria escrever, eu escrevo razoavelmente bem, né? E aí a gente começou a brincar disso e eu escrevi com a Doris, irmã da Denise, a gente fazia os trabalhos, ela datilografava e a gente ia pensando as coisas juntos. E aí eu escrevi a primeira peça pensando nas pessoas, né? Que foi Apenas um Conto de Fadas, em que eu não pensava em dirigir de forma alguma, né? Isso foi na montagem amadora ainda, eu conheci a Denise, ela, na primeira trabalho nosso, ela ficou ajudando na produção, no som, essas coisas todas. Eu escrevi um papel para ela até levou um susto, né? E isso fez parte da primeira fase da gente amadora na PUC, que ensaiava 3 vezes por semana, durante 6 meses. Tudo era pretexto para ir tomar um chopp depois e apresentava 5 dias, 4 dias, e isso era o suficiente. Até que em 78 a gente se formou e aí não dava mais para ficar brincando disso, e aí eu produzi o Conto de Fadas, essa peça que eu havia escrito. Bom, e aí então você fez algum curso de teatro? Eu fiz em 78, eu fiz várias coisas assim, né? Eu fiz muito tempo, fiz 7 anos de Angel e Klaus Viana, um trabalho corporal, que foi fundamental para a minha compreensão de corpo, né? E em 78 o Teatro dos Quatro do Sérgio Brito estava inaugurando e eles abriram um curso que a maior parte da minha geração fez, né? Então eu entrei no curso do Sérgio em 78, nós fizemos até 79, meio de 79, e logo depois aí nós fizemos a nossa estreia profissional. A gente tem alguns depoimentos para mostrar para você. O primeiro deles é um dos professores desse curso de teatro que você fez, 78, você falou? Faz tempo que não vejo o Eduardo Tolentino, foi meu aluno nos primeiros cursos em que eu trabalhei no Rio de Janeiro. Eu acho que isso, não sei exatamente a data. No Brasil cheguei em 61 e comecei a trabalhar lá, já vinha trabalhado pela América Latina, passaram-se muitos anos.
Mas sei que o trabalho dele tem a ver com o teatro, com a expressão através da liberdade do teatro, não é? De procurar uma linguagem renovadora e mais aberta, não é? Éramos, vamos dizer, de grupos paralelos e essa coisa. É muita história, é muita história. Incrível. Eu nem sabia que ele estava vivo. Foi seu professor? Foi, mas o Willo entrou já na segunda fase do curso. Meus professores no curso foram Sérgio, Hamilton Vaz Pereira, que era sensacional, a Miradade, fundamental para entender a vida e o teatro, o Eric Nielsen, que era o dono da Cal, e aí uma pessoa excepcional também, que foi Glorinha Boitmiller, fundadora de um pensamento sobre a voz sensacional. Glorinha e Angel, eu acho que são duas bruxas fundamentais pelas quais eu passei. Legal. Denise, Garoli, Tolentino, está na hora do nosso primeiro intervalo. A gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje. Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos a Denise Weinberg, André Garoli conversando com Eduardo Tolentino. Teve uma época que você tinha que trabalhar, né? Nós todos tínhamos que trabalhar e o seu pai arrumou um emprego de jornalista, não foi? Não foi meu pai, não. Foi alguma coisa que você foi trabalhar de jornalista? Quem me arranjou o emprego de jornalista foi o Renato Maurício Prado, Sim. que estudava comigo, grande amigo nosso. E ele me arranjou um estágio no Jornal do Brasil. E o que aconteceu? Essa história do Jornal do Brasil é complicadíssima. Não, para você voltar ao teatro. Não, eu continuava fazendo teatro nesse período, eu não parei de fazer teatro. Depois eu teve uma coisa que meus pais arrumaram um emprego para mim na pesquisa da TV Globo. E que aí era no horário que eu ensaiava, eu disse não. Aí a situação, o bicho pegou em casa. Né? Aí eu tinha carro, não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. Eu lembro que a gente fazia vaquinha. Exatamente. Mas no meu carro foi quase que vendido para ferro velho, porque ele ficou estacionado na rua e a situação foi muito... Nunca tive problemas de alimentação, de moradia, porque isso tinha tudo, não era... Era assim, já está com 20 e poucos anos, toma um tento na vida, né? Tanto que essa primeira peça que a gente produziu, que foi o Conto de Fadas, eu trabalhei na produção de um filme. E com esse dinheiro que eu ganhei na produção do filme, fazendo assistência de produção, carregando cafezinho para as pessoas. Era o Otávio Augusto, o Cécio, o Thierry. Com o dinheiro que eu ganhei nesse filme, eu investi na primeira peça nossa. Eu já comecei a investir no teatro, por isso que eu acho essa história de hoje que as pessoas só fazem com patrocínio. A nossa história não foi essa, né? A gente sabe disso. Então, eu não consigo entender isso, né? Primeiro, faça do seu trabalho uma coisa com qualidade, com profissionalismo. Depois, se o Estado vier a dar para você alguma coisa, tudo bem, mas produza, né? Invista, que é uma coisa que... o teatro é só um reflexo do Brasil, né? Quer dizer, nós no Brasil, tudo, em qualquer área, pode ser agrícola, indústria, as pessoas querem ser subvencionadas antes de ter uma produção significativa. E isso é a doença da nossa sociedade. Nós não temos um pensamento produtivo. E nessa época, Edu, vocês fizeram apenas Contos de Fada e a Lola entrou como figurinista e ganhou um prêmio também? A minha mãe trabalhava com moda, ela tinha uma boutique e um dia em casa as meninas estavam vendo o figurino, não sei o quê. Uma das meninas bateu na porta do quarto dela e disse: Lola, pelo amor de Deus, olha a roupa que querem me dar, eu estou horrorosa. Dá um jeito em mim. E aí a minha mãe acabou fazendo a roupa dela, acabou fazendo todo mundo e acabou sendo indicada para o Prêmio Mambembe.
E aí acabou, eu acabei pervertendo a minha mãe e colocando ela no teatro. O depoimento que nós temos agora é de um diretor teatral que foi seu companheiro nesses primeiros anos do Grupo Tapa. Vamos ver quem é. Oi, Eduardo. Tudo bem? É com enorme prazer que eu venho falar aqui para você, de você. Principalmente porque é um merecimento você ser celebrado e homenageado hoje nesse país. Eu me lembro, a primeira vez que eu entrei, meu primeiro espetáculo profissional, a gente dividia, era também o primeiro espetáculo profissional do Grupo Tapa, e no mesmo teatro. E eu lembro que eu quando conheci o grupo, olhei aquele espetáculo, eu falei, nossa, é com esse pessoal que eu quero me formar, é com eles que eu quero conviver. E eu então entrei no grupo, e você para mim foi um mestre, um homem doador, um cara que me ensinou tudo. Eu durante 10 anos, eu lembro, nossa rotina era assim, a gente acordava de manhã, ia para a praia, ficava até as 3 horas da tarde conversando, depois a gente ia ao teatro, então a gente ia ensaiar, e depois ficávamos no seu carro, debaixo do seu prédio, até 3 horas da manhã, e eu perguntando para você, por que você fez isso? Por que você está dirigindo assim? Por que é isso? Por que você faz assim? O que é o teatro? O que é que autor é esse? Eu ia perguntando tudo, ia te cutucando, e você teve sempre uma grande paciência comigo. Você foi responsável pela minha formação, um grande doador, um grande mestre. Eu tenho enorme prazer em dizer isso, e eu uma vez já disse para você, pessoalmente, eu amo você e sou muito grato a tudo que você fez por mim. Vocês fizeram vários espetáculos, né? Entre 82 e 84, vocês ganharam vários prêmios. Bom, essa é uma coisa interessante que eu acho que você sempre falou. Assim, o que significam os prêmios para você? Logo no início da carreira, inflam o ego, né? O problema é que às vezes você não pode acreditar naquilo, né? Porque não significam nada. Sobretudo num país como o Brasil. Se você ganhar um Oscar, isso vai significar que seu salário vai pular de $1.000 para $1 milhão. Aqui ninguém sabe. Isso não representa nada, a não ser para a classe teatral, mas para a sociedade brasileira não representa absolutamente nada. Um Tony, que é o prêmio americano, é transmitido de costa a costa dos Estados Unidos. Aqui mal sai uma notinha no dia seguinte no jornal. Então, eu costumo dizer o seguinte, que os prêmios, às vezes quando é em dinheiro ainda vale a pena, nos amolecem, as críticas duras nos fortalecem. E a gente trabalha numa profissão para ser calejado e ser mais forte. Quando alguém fala mal de um espetáculo da gente, às vezes com razão, às vezes não, dá aquela vontade de aprimorar e dizer assim, nós vamos superar isso, né? Quando é injusto, mais ainda. Mas mesmo quando é justo, você tem razão, isso aí precisa ser melhorado. E às vezes os elogios nos deixam muito frágeis, deixam os nossos egos muito inflados e fofos. Uma atriz que participou de um desses primeiros espetáculos que vocês fizeram lá no Grupo Tapa, que fez questão de mandar uma mensagem para você. O Pinóquio foi um divisor de águas na minha carreira. Eu sempre fui muito insegura como atriz e até então eu ficava com muito medo de entrar no palco e realizar os trabalhos. E através do Pinóquio eu readquiri essa confiança através do olhar generoso do Eduardo, que sempre confiou muito em mim. O espetáculo era lindo, tinha uma direção brilhante, a gente trabalhava muitas horas por dia, e o Eduardo ficava na plateia assistindo e ia pensando o melhor do que a gente fazia nas improvisações e através do texto, que era do Carlo Collodi, do original. O espetáculo era maravilhoso e ter esse personagem na mão foi muito mágico na minha vida. Eu costumo dizer que o Eduardo é um mago como diretor, porque ele consegue perceber no que está acontecendo, vai juntando as peças e aí produz os espetáculos de uma forma tão bonita. Eu sou muito grata à TV Cultura por ter me dado essa oportunidade de relembrar e também mando um beijo muito carinhoso para você, Eduardo. Valeu!
primeiro espetáculo adulto foi o Viúva, né? Não. O primeiro espetáculo adulto foi Uma Peça por Outra, do Jean Tardieu. Tá. Né? A gente intercalava uma infantil e uma adulta. A Viúva foi a terceira peça adulta, o que a Clarice, inclusive, protagonizou fazendo a Viúva, a Ivonete de Albuquerque Guimarães. E essa que vocês foram para o exterior? Nós fomos para Portugal. Festival do Porto. Festival do Porto, que foi uma loucura, né? Fizemos uma viagem maluca, que nós conseguimos passagens em várias companhias aéreas, passagens com abatimento, então cada um chegou por uma parte do mundo. Então você ia, não sei quem ia para a Itália, parava em Roma, pegava um avião e ia para Portugal. O outro ia da Espanha, e a gente foi se encontrando, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha nada. E foi um estouro no Porto, né? No final, no último dia, as pessoas queriam quebrar o teatro para entrar porque não tinha mais lugar. Denise viveu isso também, sabe como é que foi. Foi uma coisa sensacional isso. Que bom. E uma coisa, fala um pouco, Eduardo, depois a gente teve depois do Porto e tal, nós fizemos um projeto escola, né? Eu queria que você falasse um pouco, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, a gente fez de uma forma um pouco mais diferente, né? Eu queria um pouco que você falasse esse teatro e esse projeto escola hoje em dia, que está uma coisa bem abandonada. A gente fez uma coisa que a gente chamava de Festival Teatro Brasileiro, que a gente pegou os grandes clássicos brasileiros de comédia e fomos levar para as escolas de todas as regiões do Rio de Janeiro. A gente, mesmo com o teatro infantil, só voltando um pouco atrás, né? A gente ia para os teatros de periferia, pegava trem, 1h30 de trem, todo dia para divulgar. E quando a gente começou a fazer o Festival de Teatro Brasileiro, a gente já estava com uma carreira em teatros oficiais, 5 vezes por semana à noite, pelo menos, com 2 sessões sábado e 2 domingo. E durante o dia a gente percorremos o Rio de Janeiro inteiro. Em São Paulo já foi diferente, já foi dentro do panorama do teatro brasileiro, inspirado pelo livro do Sábato Magaldi, que a gente fez já, e não só as peças clássicas brasileiras, mas Nelson, Jorge Andrade, Vianinha, num projeto de 6 anos, né, que a gente deve muito ao nosso querido Luiz Antônio, né, Viana, que através primeiro do Pão de Açúcar e depois da BR, nos financiou, né? E aí a gente tem, quando a gente chega hoje, a gente tem várias deformações. Primeiro, o nível da escola, o nível dos professores, essa aberração que se inventou aqui no Brasil, que é a meia entrada, porque você tem que fazer quase que de graça para a escola. Você, quando vendia um espetáculo para a escola, você fazia pela metade do preço do ingresso. Hoje em dia, tem que ser a metade do estudante. Então, a gente criou uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Estudante, idoso, né? Se o governo nos subvencionasse, tudo bem. Gente, precisamos dar mais uma paradinha, temos mais um intervalo. Voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Seguindo isso, a mudança do Tapa do Rio para São Paulo, né? Isso é muito interessante. Nós fizemos o Templo Conways, do Priestley, estreamos no Teatro Ipanema, no Rio, 2 meses, fizemos o Teatro Nelson Rodrigues, mais 1 mês, e nós tínhamos uma produção e queríamos mostrar essa produção mais tempo, né? E aí nós, quem protagonizava a peça era a Araci Balabanian, que fazia a mãe, com as jovens atrizes do Tapa. Nós já fomos jovens um dia, jovens atrizes e atores. E, então, como tinha uma atriz de nome nacional, a gente falou, vamos tentar fazer uma temporada em São Paulo. Araci, por circunstâncias de um contrato na TV Manchete, acabou não podendo vir. E eu me lembro, essa história foi sensacional, porque eu vim com a Denise para fechar o contrato com a Aliança e que as pessoas achavam que a gente tinha aliança de graça. Não, nós tínhamos que dar uma caução que seria equivalente hoje a uns R$10.000. Aquela caução tirada do fundo do poço,
10 não, até mais, acho que seriam uns 20 mil. Nós viemos, quando nós chegamos no Rio, a Aracy disse, olha, eu não vou poder fazer. Nós voltamos de trem, no Expresso de Prata. E aí, agora eu estou com o contrato fechado, o que eu faço? Aí começamos a elencar pessoas que poderiam fazer. Aí eu me lembrei que a Beatriz Segal tinha visto a peça no Rio. Por acaso eu não estava no dia que ela foi assistir. E aí eu liguei para a Beatriz e falei, ó, sou fulano, dirigi o Templos Cônoes. E aí a Beatriz disse, eu gostaria de fazer essa peça sim. Vem aqui e a gente conversa, se a gente chegar a um acordo financeiro, se eu gostar da conversa, se eu souber por que a Aracy não está fazendo, se não foi problema com vocês, eu faço. E aí eu peguei um avião, marquei com a Beatriz às 3 horas da tarde, foi um dia sem teto na ponte aérea, porque chovia. Eu cheguei na casa dela às 5 horas da tarde, morrendo de vergonha. O primeiro dia que eu vou encontrar, eu já chego com 2 horas de atraso. Mas a Beatriz me recebeu muito bem, conversamos horas. Comecei a falar desesperadamente, porque como todo tímido, quando fica muito encabulado, fala muito. E aí ela topou fazer. Por acaso ela tinha apartamento no Rio, então pudemos ensaiar. Viemos fazer uma temporada de 3 meses, que se estendeu por mais 3. A Beatriz, a única coisa que ela disse é que ela teria uma viagem para ver o neto dela que estava fora do Brasil, tinha acabado de nascer. Ela teria que parar em janeiro. Nós saímos com casas lotadas da Aliança, que era um teatro que nesse momento tinha virado uma caveira de burro por causa da região. E aí nós propusemos para a Aliança ocupar, fazer um repertório lá por 1 ano, e se desse certo, e essa brincadeira durou 15 anos. Um dos componentes do Grupo Tapa, desse período, nessa época que vocês vieram do Rio para São Paulo, nessa migração, mandou também uma mensagem para você. Eduardo, é uma felicidade estar aqui com você nesse momento, relembrando algumas questões, algumas coisas que foram bastante marcantes na nossa trajetória, a começar pelo início dela, né? Como foi que nós nos conhecemos, como foi que o Tapa começou a virar essa entidade, né? Então, eu estava conversando aqui com o Atílio sobre exatamente a fase, o momento em que passou-se do Teatro Amador Produções Artísticas para o Tapa Produções Artísticas, né? E que foi com o Conto de Fadas que eu fui convidado por vocês para integrar o Tapa, né? Isso há 30 e tantos anos atrás, e de lá nunca saí, né? Nunca nós nos apartamos depois disso. E como foi interessante essa trajetória, e quantas coisas nós vivenciamos nesse meio tempo. E eu tinha uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: você se arrepende de alguma coisa? Você se arrepende de ter vindo para São Paulo? Como é que foi? Como seria a sua vida se nós estivéssemos no Rio de Janeiro? A minha eu sei que mudaria completamente. Como é que seria a sua? Como seria, eu não sei, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o Guilherme, inclusive, quando a gente chegou em São Paulo, nós moramos 4 anos juntos, nós dividimos um apartamento. E o Guilherme faz parte desde o primeiro espetáculo do Tapa, né? Eu acho que você ter 2 cidades na sua vida é uma coisa sensacional, porque você ama e odeia as duas. Eu adoro falar bem do Rio e mal do Rio, e eu adoro falar bem de São Paulo e mal de São Paulo. Então, isso é embarrismo, né? Eu acho que se eu morasse em Tóquio, em Paris, eu também teria a mesma coisa, quer dizer, porque toda cidade tem suas questões, suas... No Brasil, então, a gente nem... né? Hoje eu vou para o Rio de Janeiro e digo, não acredito que está acontecendo isso, está todo mundo preso, né? Fico com medo de ser preso, você pega no aeroporto e não poder sair, né? Mas... é muito legal você ter 2 cidades na sua vida. Acho que São Paulo, até por não ter praia, né, gera uma concentração. Isso é uma coisa que, viajando com peças pelo Brasil, eu vejo que as cidades praianas são cidades mais dispersas. Santos, Florianópolis. E as cidades mais centralizadas, Joinville... São Paulo, Porto Alegre, são cidades onde o público é mais concentrado, tem mais capacidade de abstração, ouve mais, né? Isso, então, eu acho, para as nossas vidas, nós que viemos do Rio, né, eu acho que foi fundamental morar aqui. Eu adoro São Paulo e adoro fazer turismo no Rio. Agora, voltando um pouco para o grupo, né? Qual é o seu critério também de escolha de repertório? Isso é uma pergunta interessante. Bom, vontade dá de fazer tudo, né? Eu digo assim, dos gregos aos marcianos.
Mas uma das coisas que eu levo muito, sempre levei muito em consideração, é o material humano que eu tinha. Eu sempre fiz as peças para os atores. Dentro da gama de coisas que a gente gostaria de fazer, as peças para o material humano que tinha. Não adianta a gente chegar e dizer assim, eu vou fazer Julieta e a Denise vai protagonizar. A Denise nunca ia ser Julieta na vida. Não sei por quê. Tão amorosa, tão doce. Preconceito. Então, em função do conjunto que a gente tinha, quem tinha condição de protagonizar naquele momento, o que aquelas pessoas gostariam de dizer, né? E somando isso, quer dizer, uma gama de textos que a gente teria interesse, o conjunto que a gente tinha e questões que nos tocavam particularmente naquele momento. Então é uma soma de fatores e às vezes sorte. Tem coisas que a gente quis fazer e que passou a época de fazer. Tem coisas que a gente se precipitou e fez porque as circunstâncias levaram a fazer. É tudo pensado, mas nem tanto. Peronomútil. Sobre essa questão do repertório, mas principalmente sobre a questão do texto, nós temos um depoimento aí que eu gostaria que você comentasse depois. Eduardo, eu acho que uma das grandes coisas, assim, para a minha vida, do meu contato com você, foi sempre esse carinho, essa atenção com os textos, né? Essa paixão pela tradução, que é uma coisa que eu faço, que eu gosto muito de fazer. Eu acho que vem muito desse contato, da minha aprendizagem com você. Do quanto é valioso você ter um texto que é um chão para a gente pisar, né? O quanto isso dá lastro, o quanto isso te dá segurança, né? Não simplificar as frases porque elas ainda não estão sendo bem ditas. Quer dizer, o desafio do ator colocar na boca uma frase, lapidar uma frase, né? Tornar redondo sem baratear nunca, mantendo a alma original de um texto. Eu acho que isso é uma coisa muito preciosa que eu aprendo e espero continuar aprendendo com você. Tenho imensa gratidão por ter podido fazer e poder fazer esse trabalho com você. Em tudo que eu faço tem sempre um segundo plano, que é sempre um diálogo com a sua visão, com o seu estofo, com a segurança que você traz. Isso é uma coisa muito linda do Tapa, uma coisa muito linda sua, que você imprime em todo mundo que trabalha com você. Principalmente? Olha, isso vem muito da formação, né? Quer dizer, eu fui um leitor voraz na minha adolescência. Então, essa coisa da palavra, eu sou muito fascinado com isso. Não a palavra bendita, radiofônica, não é isso não, mas a palavra bem construída, internamente bem construída. Eu sou muito apaixonado por isso. Acho que existem outras formas de teatro, teatros visuais, e qualquer forma de teatro bem feita vale a pena. O teatro só não pode ser mal feito. Mas tem o que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer está ligado à dramaturgia. E eu acho que dentro do que você acabou de falar também, essa questão do elenco, né? Eu lembro que a primeira peça que eu assisti do Tapa foi o Megera Domada, na primeira versão, e que já tinha um elencaço, depois... Mandrágora, depois Megera Domada, e aí um espetáculo que me impressionou muito, e esses dias eu cruzei um dos autores, que é o Raposas do Café, né? Foi um espetáculo genial, e essa coisa, né, de como você consegue, não só o elenco que você tem, mas como você consegue unir essas pessoas de formações tão diferentes. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com esse espetáculo, o Raposas, né? Como é que é essa coisa com o elenco? Olha, eu acho que você toca num outro ponto que eu digo o seguinte, teatro é mistura, é miscigenação. Quanto mais pessoas diferentes você tem, mais interessante o teatro fica. Então, quando a gente saiu do Rio de Janeiro, eu dizia assim,
A gente faz teatro com gente da nossa idade, que estuda mais ou menos nos mesmos lugares, vai aos mesmos bares e ocupa a mesma faixa de praia. Isso sempre me incomodou muito. Essa foi uma grande... E a gente sempre foi misturando, trazendo gente nova, gente que estava começando, e depois fomos abrindo a possibilidade de gente mais velha. Daí que veio Natália Timber, Beatriz Segal, André Valle, Paulo Tran, Araciba Labanian, Valderez. Sônia Oiticica, que eu acho que né? Esse confronto geracional, quando você tem que lidar com gente que pensa diferente de você, né? Que age diferente de você. Eu acho que isso, uma das grandes coisas que a gente falou no bloco anterior sobre a questão do teatro brasileiro, da fragilidade que tem, é que essa mistura deixou de acontecer. Ela acontece no mundo inteiro. E aqui parece que as pessoas se fecham nos seus conjuntos de todo mundo que pensa igual, que age igual. Parece sala de bate-papo na internet. Você só conversa com quem pensa igual a você. Tolentino, teatro é mistura. Quem será que gravou um depoimento para você sobre esse espetáculo, As Raposas do Café? Mas que prazer, Eduardo, As Raposas do Café, a experiência maravilhosa. Em 1990, o grupo, você, o Tapa, a Lola Tolentino, que era uma delícia de pessoa, o cenário do Serrone, todo o nosso trabalho junto com Celso Paulini, com quem eu escrevi a peça. O que aprendi de teatro escrevendo As Raposas do Café com o Celso, a gente poder usar todas as escolas de teatro, desde Gil Vicente até Entre Quatro Paredes, até teatro de revista, que você me chamou de revisteiro uma vez, porque eu estava doido de fazer mais revista do que qualquer outra coisa. Mas foi uma delícia. O elenco, e foi um pouco revista também, porque aquela coisa da Vera Mancini descer no palco e sentar no colo das pessoas, como um teatro de revista, a Bárbara Eleodora, o dia que ela assistiu a peça apavorada, ela cobriu o rosto, não queria que a Vera chegasse perto. Você lembra disso? O Hernani controlando aqueles baderneiros, os adolescentes, né, vindo das escolas, ônibus que chegavam. Eu e o Celso ganhamos o Prêmio Mulher do ano e o APCA, só não ganhamos o Shell. Ficamos arrasados porque o Celso tinha comprado um Giorgio Armani que fosse ganhar. Mas foi isso. Eu sei que foi uma das melhores experiências da minha vida no teatro. E a poesia? Você dirigiu com a Valderez, Prévert? O Prévert. Eu, na minha parca juventude, eu escrevia poesia, né? Então, tenho uma paixão muito grande por poesia, mas isso são idos que já foram. Parece que a Valderez também gostava muito disso. Ela faz até uma intimação para você, olha só. Oh, Eduardo, você é um dos meus prediletos diretores. Assim, você é do coração, você sabe disso. A gente fez, nem lembro mais quantas peças a gente fez junto, acho que umas 5, né, por aí. Mas particularmente uma, assim, que eu vivo falando para você, e é verdade, que eu quero refazer, eu quero fazer novamente, que é As Portas da Noite. Aquilo que a gente fazia no palco, o público no palco, a cortina fechada, e a gente criou uma cave francesa e eu ficava circulando falando poemas do Prévert e cantando em francês os poemas musicados do Prévert. Isso eu gostaria de refazer. Eu vivo falando para você que eu quero, mas um dia a gente vai fazer. Tem que ser logo, hein? Porque o tempo passa, né? Beijo grande. Nós temos agora o último intervalo no programa. Voltamos já já com o Persona em Foco.
Pronto, estamos no último bloco do Persona em Foco de hoje. Nós temos a Denise Weinberg e o André Garoli conversando com o Eduardo Tolentino. Bom, Edu, do teatro para televisão, você teve a experiência aqui na Casa TV Cultura de dirigir 2 trabalhos. Um foi o Pária e o outro foi o Telescópio, né? Como é que foi essa experiência de televisão? Foi divertido, né? É. Foi divertido, quer dizer, foi uma brincadeira, não tem possibilidade de a gente pensar numa carreira televisiva fazendo 2 teleteatros, quer dizer, toda essa geração que fez o Grande Teatro Tupi, o Antunes que fez aqui na casa vários programas, uma coisa é você fazer 15 programas, 20 programas, aí você pode ter uma vivência real, mas foi divertido fazer, brincar com essa linguagem, né? E eu fiz uma outra coisa que essa sim foi muito significativa, que eu retomei um pouco o jornalista, que foi As Grandes Damas para a GNT, que eu fiz 16 entrevistas com essas grandes atrizes do teatro brasileiro, uma coisa que eu tive muito prazer de fazer, muito, muito. Nós temos um depoimento agora do Brian Penido, ele está acompanhado da Sofia, e ele fala sobre esse trabalho, Pária. Oi, Eduardo, tudo bom, rapaz? Estamos aqui para para comentar o Pária, lembra que a gente fez para a TV? Um dos poucos trabalhos que você fez para a TV. E o Pária foi um trabalho muito gostoso, eu tinha feito muito pouca TV também, né? O texto era muito bom, muito intrigante. E o Pária estava com um bigodão, nós éramos completamente diferentes, eu e o Zé Carlos, e tínhamos que fazer a mesma pessoa. Foi muito interessante, mas foram 2 dias de gravação. E eu me lamento de não ter feito mais TV, não sei você. Você gostaria de ter feito mais TV, Eduardo? Confesso uma certa preguiça. No caso, assim, da casa onde eu estou dando a entrevista hoje, né, eu acho que o modelo deveria ser um modelo de teatro dentro de estúdio, mais fechado, sem pirotecnia, sem externas, não tentar competir com as emissoras, com as grandes emissoras, mas fazer coisas menores, mais significativas. Aí eu teria vontade de fazer coisas que a gente pudesse fazer nesse quadrado aqui, uma dramaturgia consequente, com bons atores, pouca verba, onde a gente pudesse experimentar linguagens. O Fassbinder, o grande autor alemão, fez isso, teatros com a companhia dele, feitas com pouquíssimos recursos, em pequenos estúdios, pequenas locações, e não tentar uma grandiosidade que vai se perdendo. Então, se fosse assim, em algum lugar, eu gostaria de fazer. Agora, Eduardo, você uma vez falou, você fez uma comparação do teatro com o futebol, com a técnica dos jogadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, até aí vem um pouco até da minha origem esportiva, né? Então, teatro é jogo. E o jogo tem regras. Quais são as regras do teatro? E como é que a gente se coloca com essas regras e joga? Porque não adianta só ter as regras, ter tudo na teoria e não saber jogar. Mas como é que eu passo uma bola, como é que eu mando um texto, como é que eu crio um ritmo, como é que eu estabeleço um jogo, né? E tornar esse jogo tão fascinante para quem assiste quanto uma partida de futebol. Né? A gente tem um grande sucesso que a gente faz há 7 anos, que é o 12 Homens e uma Sentença, que é isso, é uma partida de futebol. Porque eu tinha algumas pessoas, o André chegou a fazer, né? Na estreia, eu tinha
muitos atores, diretores em cena também, inclusive o saudoso Zé Renato, né? Um desses 12 homens também fez questão de te mandar uma mensagem. O que falar do Eduardo, além de ser um amigo muito querido, eu considero ele está entre aqueles diretores mais bem preparados do nosso teatro. Ele está naquele rol dos caras que realmente devotados ao teatro. E eu digo isso muito especialmente por causa de uma coisa. Fiz 2 trabalhos com você, Eduardo. Os 12 Homens e uma Sentença e o Anti-Nelson Rodrigues. E o que eu senti na sua direção, trabalhando como ator, sobre a sua direção, é que você aposta no texto e aposta no ator. E as suas intervenções de diretor são pontuais. Você deixa o ator ir e vai pontuando a interpretação da gente. Você não quer a cada cena ter um surto de criatividade e invenção. Não, você não está preocupado com isso. Você está preocupado em contar a história e deixar que o ator conte a história. Então eu gostaria, esse é o meu ponto de vista, então eu gostaria que você desmentisse ou não como é que é o seu método de direção, que é tão eficaz. Quem te acompanha, como eu te acompanho há 30 anos ou mais, vê nos seus espetáculos muito isso, né? A valorização do ator e do texto. Olha só, eu acho que essa questão do ator, o que é fundamental, o que eu sinto ser fundamental, é perceber as individualidades. Então, o que cada um é o que a gente tem que mexer. Isso é uma outra paixão minha, sempre foi, né? Que é a psicologia. Quer dizer, eu sou um ávido leitor de Freud, de Jung, né? Então, tentar entender o que é aquela alma que está à nossa disposição ali e tentar tirar dessa pessoa o que ela é, o que talvez nem ela saiba que ela tem, o que não está revelado para essa pessoa. Então, eu não acho que os personagens são assim. Os personagens são assim, feitos por aquele ator. Se tiver uma substituição, vai ser uma outra coisa completamente diferente. Porque não dá para vestir a mesma roupa. Porque você pode ferrar com o ator. Se você, na maneira de colocar uma marca, na maneira de dizer uma coisa, você tem que ter muita precisão no que você diz. E para precisão você precisa estudar muito o que você está fazendo. E aí não tem estilo, não tem escola, é o que acontece ali naquele momento. Apesar de eu dizer sem nenhuma culpa de modéstia, eu me preparo muito. Mas eu me preparo e me considero hoje um profissional de teatro, sem sombra de dúvida. Mas para lidar com o inusitado, com o que eu não espero. Um último depoimento para você de uma pessoa que presta um tributo muito especial. Há 30 anos atrás, em 86, 87, eu fui ao Teatro Aliança Francesa para assistir 2 montagens de um tal de Grupo Tapa que tinha chegado do Rio de Janeiro para se apresentar lá na Aliança Francesa. Uma das montagens era O Tempo e os Cônoes, do Priestley, e a outra montagem era o Pinóquio, para crianças. Fiquei encantado realmente com o trabalho do Grupo Tapa. Passado alguns meses eu fui convidado para participar de uma nova montagem deles. Eles já estavam no meio do processo desse trabalho. Era uma peça do Jean Tardieu chamada Uma Peça por Outra. A gente continuou a partir dali e vieram montagens de Molière, vieram montagens de Antônio Bivar, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Odovaldo Viana Filho, Shakespeare, Bernard Shaw, Jorge Andrade e a última que nós fizemos, que acabou agora no final do ano passado, que a gente até vai retomar, que é O Gato em Telhado de Zinco Quente, do Tennessee Williams. E eu quero te dizer, Eduardo Tolentino, persona de Araújo, os melhores anos do meu fazer teatral, da minha vida, foram aí no Grupo Tapa. E eu tenho muita gratidão por isso. Eu acho que você exerce um ato de resistência fundamental na cultura brasileira. Te admiro, te respeito. E você, meu amigo, muita saúde, muita luz. Tolentino, para finalizar o programa, você como diretor teatral, à frente desse grupo renomado,
Para quem está começando no teatro hoje, como ator, como diretor, como dramaturgo, que recado você deixaria? Desistam. Desistam, ainda é tempo. A gente não pode mais. Desistam. A Noemi Marinha que diz, o teatro não vingou no Brasil. Não deu certo. Então desistam. A Fernanda Montenegro, quando foi assistir a Gata, ela falou isso para o elenco, que ela diz para os atores jovens. Só faça isso se você não conseguir viver sem isso. Porque desistam. O país não está preparado para isso. Ou como a Natália Timber diz, né? O país do meio neurônio. Então, não façam. Tem outras coisas melhores que vão dar mais dinheiro. Talvez vocês não se divirtam tanto como nós nos divertimos. Né? Porque a gente fez uma coisa que eu acho que é continuar sendo criança a vida inteira. Né? Então, sobre tudo isso, foi muito bom ouvir as pessoas, estar com os dois aqui. Gente que você sabe que está com você a vida inteira. Mesmo que você esteja longe, você está perto em pensamento, em ideias. É uma família, né? É uma família que você escolhe. Com todos os problemas que essa família tem, como toda família tem problemas, mas é a família que você escolhe e que é escolhido por ela. Eu gosto muito de gente de teatro. Não só os que eu trabalho, mas eu gosto muito de gente de teatro. Eu acho que é uma gente muito bacana e somos uns sobreviventes do naufrágio total que é esse país hoje. Obrigado. De repente é um iluminador que entra e dá uma sugestão de uma luz que vai entrar nesse ponto. Nossa, isso abriu. Né? A gente conversou, eu estive num debate essa semana na USP com o Cacá Carvalho, e que é isso, né? A grande questão é como se fosse uma fechadura numa porta, que você fica olhando pelo buraco dessa fechadura. E, de repente, você descobre qual é a chave que encaixa nessa fechadura. Isso é dirigir. Para mim.